Bom dia. É uma grande honra, uma grande satisfação ocupar novamente a tribuna aqui no auditório da Assembleia Legislativa para participar e até mesmo introduzir nesse seminário o debate sobre a reforma política. Então, o financiamento público de campanha, na minha opinião, reduziria os custos do Estado brasileiro, porque não haveria esse gasto exorbitante e esses valores não seriam colocados à disposição dos políticos, aqueles que recorrem a esse tipo de expediente legal, num caixa 2, ampliando os preços nas licitações públicas, nos serviços públicos, para finalidades de contribuição eleitoral. Nós também estamos apresentando uma proposta de fidelidade partidária que parta de definições que já são feitas atualmente pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, buscando com isso estabelecer esta relação de compromisso. Na nossa proposta, nós também estamos apresentando a regulamentação da inelegibilidade, através da verificação da vida pregressa do candidato. Mas não desta maneira inconstitucional que alguns setores da magistratura, inclusive, estão propondo. Ou seja, que secasse, que não se permita concorrer um candidato que sofreu uma denúncia do Ministério Público. Isso está errado. Isso é transferir para o Ministério Público a seleção de quem pode ser candidato e que não pode ser candidato. Porque nós sabemos que, assim como o Ministério Público cumpre a sua função nobre, pela sua ampla maioria, também, às vezes, o Ministério Público é instrumentalizado politicamente, nos debates políticos, passando, inclusive, superando as suas funções originárias, como, aliás, ocorre em qualquer instituição e em qualquer comunidade humana, os erros, os exageros ou os compromissos que não são compromissos transparentes. Então, a proposta que o governo faz é que candidato cassado é aquele candidato cassado por um colegiado, não pelo juiz singular. Então, se ele foi cassado por um órgão colegiado, portanto, em segunda instância, por um tribunal regional eleitoral, a cassação opera de imediato. E se ela foi mal feita, bem, o Estado vai responder depois, como responde quando condena alguma pessoa por um crime que ela não cometeu. Então, isso dá agilidade, rapidez e é democrático, porque não deixa uma decisão concentrada exclusivamente num juiz de primeira instância ou num indivíduo somente. Então, essa cassação por antecedentes, inclusive com processos que, mesmo que não tenham transitado em julgado, que ela seja feita por um órgão colegiado, isso aí pode ajudar, sim, a uma melhoria no padrão, uma melhora no padrão de representação política do nosso país. Nós estamos apresentando uma cláusula de barreira que precisa norma constitucional. Certamente hoje não há nenhum clima possível para isso. No financiamento público de campanha, para encerrar essa minha exposição, se trava, na minha opinião, o debate mais profundo sobre a questão da reforma política, da reforma eleitoral. Porque está criado no senso comum uma visão de que o Estado brasileiro, independentemente do seu governo, é um Estado gastador. O que é duvidoso, no mínimo duvidoso, na minha opinião. Se me disserem que o Estado brasileiro é um Estado gastador, que gasta mal, certamente nós vamos encontrar grandes condutos e maus gastos feitos pelo Estado. Esta visão do senso comum de que o Estado gasta mal, que na verdade é arremetida normalmente contra políticas públicas de transferência de renda, está colada hoje na consciência média da população. E a visão que vai se ter, e que está sendo divulgada do financiamento público, é que o Estado vai gastar mais. Na verdade, o Estado, insisto, gastará menos se o financiamento for um financiamento exclusivo. De uma parte porque o controle dos tribunais vai ser um controle muito mais forte, muito mais enquadrável na legislação do que é hoje. Em segundo lugar, porque o Estado brasileiro não vai repassar recursos adicionais
aos particulares que financiam as campanhas eleitorais de todos os partidos nos dias de hoje. O financiamento público é um elemento de moralização do processo eleitoral, de redução dos gastos de campanha e de moralização da relação do candidato com a sociedade. Ele não precisa mais depender, porque o financiamento público tem que estar conectado com a lista. Tá? E a campanha vai ser uma campanha, portanto, do partido. Vai ser uma campanha muito mais barata. Vai ser uma campanha feita coletivamente, onde o partido vai se apresentar programaticamente e dizer: eu sou o partido tal, eu tenho tal programa, vote na minha lista de deputados. Aí o eleitor que não é partidário, ele vai olhar a lista e vai dizer qual é a lista que tem, né, um número maior de pessoas decentes, ou que todas as pessoas são decentes, se ele não é um eleitor politizado. Então ele vai balizar o seu voto em função de uma visão programática ou de uma visão ética, e não a partir de uma relação unipessoal que ele estabelece com o candidato, né, que ordinariamente pode estabelecer, e isto ocorre com frequência, relações tipicamente fisiológicas e de intercâmbio de favor. Portanto, o financiamento público e a votação em lista fortalece os partidos políticos. É perfeito? Não é. Às vezes as pessoas me dizem, e até me perguntam os jornalistas, mas vem cá, mas e o pagamento feito por baixo para o partido vai terminar? Eu digo, não, vai diminuir. Porque vai ser mais fácil você controlar pelo volume da campanha. Mas não vai terminar. Nós sabemos que onde está a lei, está a violação da lei. Onde está a comunidade humana, está o vício, o erro, o defeito. Então nós não podemos opor, né, às propostas que estamos fazendo simplesmente o fato de que algumas questões não serão resolvidas e não serão resolvidas. Agora que serão melhoradas, não tem a menor dúvida. Nós iniciaremos um processo de saneamento da vida pública brasileira, de valorização dos partidos políticos, de colocação na mesa das raízes programáticas e ideológicas dos partidos. E acabaremos com esta visão de disputa, inclusive, interna nos partidos, onde um candidato, né, concorre com outro, disputa na sua própria base, para a partir daí ter a sua eleição pessoal, ou seja, eleger-se ele pessoalmente, e não trabalhar para o seu partido, para que o seu partido tenha uma maior bancada e, portanto, uma maior representação daquela fração da sociedade que confia nesse partido. Então, são essas as considerações que eu queria fazer para abrir esse grande debate. Eu não posso me escusar de cumprimentar a Assembleia Legislativa do Estado, por todos os seus partidos e particularmente as duas lideranças que estão aqui na mesa, pela iniciativa que tiveram. Eu só pude apresentar, quero dizer a vocês, Jerônimo e Raul, só pude apresentar ao Congresso Nacional a proposta de reforma política a partir daquela visita que a Assembleia Legislativa fez ao presidente e que o presidente me autorizou, reconhecendo, inclusive, que iniciava uma mobilização na sociedade em defesa da democracia, de um sistema eleitoral mais adequado, fundado numa reforma política democrática e republicana. Muito obrigado.